23 e o versículo 26 apenas. Lucas capítulo 23, versículo 26 diz assim: E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém. Nós vamos pregar nesta noite, irmãos, sobre o seguinte tema: seguindo Jesus de modo inútil. Seguindo Jesus de modo inútil. No mundo ocidental, praticamente todo mundo é cristão. No mundo ocidental, as outras religiões são minoria. Todo mundo se considera cristão. O Brasil, por exemplo, é considerado o maior país cristão do mundo. As estatísticas, elas, quando fazem o seu trabalho, elas juntam todos os que se dizem cristãos, católicos, judeus também, protestantes. Então, tudo recebe a nomenclatura de cristão. Recentemente, o resultado do último censo disse isso. Então, como essas religiões, na maioria, dizem adorar o mesmo Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, então, todas são apontadas como sendo iguais. Entram tudo na classificação de cristão. Então, genericamente, os católicos, os evangélicos, são tidos como cristãos. Eu falo dos católicos romanos. É tudo tido como cristão, né, na classificação. E se são cristãos, então, em tese, todos seguem a Cristo. Mas, irmãos, a pergunta que devemos fazer é a seguinte: será que isso é verdade? Será que todo aquele que entra na classificação de cristão está seguindo a Cristo? Se você perguntar a qualquer pessoa na rua, você é cristã? Ela vai dizer, sou cristão. Seja espírita, seja católico romano, seja evangélico, seja pentecostal, neopentecostal, eu sou cristão. Então é nesse ponto, irmãos, que afirmamos que muitos seguem a Cristo de modo legítimo. Mas o nosso propósito é mostrar aos irmãos nesta noite que nem todo aquele que segue a Cristo, que diz seguir a Cristo, está realmente seguindo. Pelo contrário, ele está seguindo a Cristo em vão. Nós chamamos debalde. Está seguindo a Cristo de forma inútil. O contexto da passagem que nós lemos é o seguinte: ontem à tarde, na quinta-feira, no crepúsculo da tarde, Jesus tomou a ceia, comeu a Páscoa com seus apóstolos. E depois ele instituiu a ceia. Depois conversaram um pouco e todos saíram lá do cenáculo, que era um salão como esse, onde estavam reunidos. Foram para o Monte das Oliveiras, para o jardim, que foi a agenda de toda essa semana. Todos os dias daquela semana, daquela última semana de Jesus, ele pernoitava no Monte das Oliveiras e pela manhã descia para o templo ensinar. Essa semana ele se declarou como sendo o Messias, né? Não deixou mais nenhuma dúvida. E Judas, louco para entregá-lo, porque já tinha vendido e não encontrava oportunidade para entregar Jesus. E nessa quinta-feira, depois da Páscoa, quando Jesus foi com os apóstolos para o monte, Judas disse, é agora. Juntou o seu séquito, os seus soldados, e partiu para o Monte das Oliveiras. Quando chegou lá, prendeu Jesus. Antes da turba chegar, Jesus entrou em grande agonia, porque ele sabia exatamente o que iria acontecer. Não só sabia, mas controlava cada passo daquele. E ele entrou em grande agonia, não com medo de ser preso, não com medo de morrer. Mas a agonia de Jesus era porque se aproximava o momento dele tomar sobre si o nosso pecado. E nós não conseguimos imaginar o que seja isso. Um Deus santo tomar sobre si o nosso pecado. Pagou cada pecado meu, cada pecado seu, como se ele tivesse praticado os nossos pecados. Essa é a equivalência, como se ele tivesse praticado. Ele sofreu como se tivesse, e figuradamente ele praticou todos os nossos pecados, pelos quais ele pagou. Foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote. Nessa hora que ele foi preso, os discípulos todos o abandonaram, fugiram. Todos disseram, pernas para que te quero. Tiveram medo, se acovardaram. Um deles, mais ousado, mais metido, seguiu Jesus de longe. Pedro viu que Jesus entrou na casa do sumo sacerdote, foi atrás, deu um tempo, chegou lá todo desconfiado,
e conhecia alguém que estava à porta, pediu para permissão para entrar, foi permitida a entrada dele, ficou ali pelo pátio. Jesus já tinha dito a ele: olha, antes que o galo cante, você vai me negar. E ali no pátio, conversando com a criadagem, e as pessoas apontavam ele como sendo um dos seguidores de Jesus. Ele negou a primeira, negou a segunda vez, negou a terceira. Quando negou a terceira, Jesus, lá de onde estava, de uma certa distância, passou aquele olhar sondador para Pedro, e ele entrou em depressão imediatamente, porque viu-se cumprir a palavra do Senhor sobre ele. Ele que se dizia tão corajoso, tão ousado, negou vergonhosamente o seu Senhor 3 vezes. E o texto diz que ele negou até blasfemando: não conheço esse homem, juro que não conheço esse homem. Lá dentro, na frente do sumo sacerdote e aquelas autoridades todas odiando Jesus, ele foi submetido a uma sessão de espancamento, pontapés, socos, murros, rasteiras, todo tipo de violência Jesus sofreu. Violência física, uma surra, uma só, espancamento. Amanheceu, foi levado para o sinédrio às pressas, mal o dia tinha raiado, um horário extraordinário. Lá foi julgado e condenado, mas o sinédrio não podia aplicar a pena capital, e levaram para o governador romano Pilatos para que ele aplicasse a pena capital. Pilatos o interrogou, disse: não vejo nesse homem nenhum mal. E os acusadores, numa fraqueza lá, num momento, citaram que Jesus já esteve na Galileia. E Pilatos disse: esteve na Galileia? Vou aproveitar que Herodes está aqui em Jerusalém, vou mandá-lo para que Herodes o avalie, porque aí é com Herodes. Lavou as mãos, tirou Jesus da sua presença e mandou para Herodes. Quando chegou lá, Herodes, louco para ver Jesus fazer algum sinal, interrogou Jesus. Jesus nada respondia, não é? E Herodes ficou furioso e o devolveu para Pilatos. A Escritura diz que nesse dia Pilatos e Herodes fizeram as pazes, que estavam brigados. Quando devolveu para Pilatos, Pilatos tornou a interrogar, chamou o povo todo para presenciar a audiência pública, para que também o povo fizesse pressão sobre os acusadores, a fim de que eles temessem. Mas nada disso adiantou. Os acusadores manipularam as massas, de forma que as massas, irmãos, pediram a libertação de Barrabás e a prisão e a consequente execução de Jesus. Pilatos ainda insistiu. Quanto mais insistia, mais o povo gritava alto, de forma que Pilatos ficou temeroso, porque ele, como governador romano, tinha que manter a paz. E a paz romana, que era o lema do Império Romano, era fundamental. Se o governador não conseguisse controlar a paz nas suas províncias, facilmente ele seria demitido. E Pilatos, temendo isso: bem, não vejo nesse homem nenhum crime, mas como vocês estão querendo, então vou entregar ele para vocês fazerem o que quiserem. O inocente, declaradamente inocente pelo governador, foi entregue para ser morto. Nesse momento já estava perto do meio-dia. Jesus estava há praticamente 18 horas sem se alimentar. Depois de passar uma noite em claro, depois de levar uma senhora surra de todos os seus algozes, ele agora teve uma coroa de espinhos colocada na cabeça, e daquele local ali dentro da cidade de Jerusalém, ele tinha que agora carregar a sua cruz até fora da cidade, porque dentro da cidade santa ninguém poderia morrer por crucifixão. Então o próprio condenado tinha que carregar a sua cruz até fora da cidade, até o local indicado, que era o Monte do Calvário. Tinha que subir uma serra carregando a cruz e lá ser executado. É como na China, o sujeito que é condenado na China à pena capital, a família paga até a bala que o Estado gasta para matar o condenado. Então Jesus tinha que subir a serra do Monte do Gólgota carregando aquele madeiro. Ele estava com a glicose baixa, estava fraco, estava com o corpo inflamado, com muitos hematomas, doído de tanto que apanhou. Começou a carregar, mas não teve condições de continuar, irmãos. Aí nisso vinha um sujeito lá do campo, certamente para almoçar, por conta da hora, e foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Soldados se aproximaram desse homem, possivelmente um homem de compleição forte,
e tomaram esse homem à força e o obrigaram mesmo a levar a cruz de Jesus até o Monte do Calvário. Jesus ia à frente e ele ia atrás de Jesus carregando a cruz de Jesus. Esse foi o contexto do texto que nós lemos. Então esse pequeno versículo mostra que pessoas podem seguir a Jesus. Mas a pergunta, será que seguem a Jesus de modo correto? Será que estão seguindo a Jesus da maneira que ele ordenou? Então essas e outras questões nós vamos responder em 3 lições, irmãos, a partir desse texto. Então, com esse título, Seguindo a Jesus de modo inútil, nós vamos ver as 3 lições que o texto nos apresenta. E a primeira lição: seguindo Jesus, levando a cruz, mas sem conhecer Jesus. Seguindo Jesus, levando a cruz, mas sem conhecer Jesus. Observe como está escrito novamente no versículo 26. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Aqui nós podemos enxergar que um homem chamado Simão vinha do campo. Diz o texto que ele era sirineu. Sirineu é o gentílico de quem nasceu em Cirene, que era uma cidade no norte da Líbia, fora de Israel, norte da África. Certamente Simão estava na cidade de Jerusalém para participar das festividades da Páscoa, que era naquela semana. Ele era um judeu, mas que nasceu fora da pátria. É um judeu que vivia na dispersão. O livro de Atos diz que nessa semana muitos peregrinos de todas as partes do mundo estavam na cidade de Jerusalém para participar da Páscoa. A Páscoa foi comemorada na quinta-feira, sexta-feira, sábado, terminava com a festa solene. Era de sábado a sábado. Os irmãos podem ver em Atos capítulo 2, segurem Lucas, e vejam em Atos capítulo 2, a partir do versículo 8, que está relacionado o povo que veio participar da festa e suas respectivas nações. Atos 2, a partir do versículo 8, diz: e como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene. Olha o Cirene aí aparecendo. Simão Cirineu, que morava lá na Líbia, nas regiões de Cirene. Ele era um judeu que nasceu lá. Então, quando ele vinha do campo, provavelmente foi visitar alguém, não sei, ou ver uma propriedade, ou ver um roçado, não sei. Ele não era da cidade, mas ele vinha do campo, já no final da manhã. Quando entrou na cidade, por ironia do destino, aproximou-se da cena que Jesus vinha com aquela multidão carregando a sua cruz. Jesus vinha tropegamente, a duras penas, carregando aquele pesado madeiro. Não era que Jesus fosse fraco, mas ele estava abatido de tanto que apanhou, com fome, já quase 20 horas sem comer. E Simão, quando cruzou com aquela multidão, Simão foi olhado por alguém. Simão não conhecia Jesus. Aí de repente Simão se acha ali, seguindo Jesus, carregando uma cruz. O texto afirma que para que levasse a cruz após Jesus, termina o versículo dizendo isso. Jesus ia à frente, Simão ia atrás de Jesus carregando a cruz. Se alguém fotografasse aquela cena assim, desse um clique naquela cena, depois pegasse a foto e mostrasse a uma pessoa distante, uma pessoa que não esteve naquela cena, a pessoa tomaria a foto nas mãos e se admiraria. E tenho certeza que essa pessoa diria assim: que homem de fé é esse Simão? Ele fez tudo quanto Jesus ordenou que o pecador fizesse. Ou seja, ele tomou a cruz e estava seguindo Jesus do jeito que Jesus mandou que nós tomássemos a cruz e seguíssemos Jesus. Uma pessoa que visse uma fotografia dessa cena certamente diria isso. Uma pessoa que não esteve presente na ocasião, que posteriormente visse essa fotografia, diria certamente isso.
Mas pergunto, será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que Simão seguia Jesus como está prescrito? Tome a sua cruz e siga-me. Será que Simão seguia Jesus como se fosse um crente fiel? E a resposta, irmãos, é não, nada disso. Simão estava seguindo alguém que ele não conhecia. Ele não conhecia Jesus. Simão era de fora. Ele era judeu. Ele veio participar da festa da Páscoa, libertação do povo judeu lá do cativeiro do Egito. Talvez tenha ouvido falar em Jesus quando chegou ali à cidade para a festa. Simão não mostra nenhum interesse por Jesus. Não há aqui nenhuma referência nessa descrição que indique que Simão tinha sequer alguma admiração ou mesmo algum conhecimento acerca de Jesus. De repente Simão se acha seguindo Jesus, irmãos, até o Monte Calvário. Na cabeça de Simão, irmãos, ele deve ter pensado assim: eu acho que vou ser morto junto com esse malfeitor. Sei lá quem é esse doido. Isso é um condenado. Esse cara deve ter feito as piores coisas. Isso é um condenado. Eu não sei da história dele, mas ele foi condenado. O governador Pilatos permitiu a morte dele. Então houve um tribunal, a justiça foi feita, o número de provas foi suficiente. Então esse homem vai ser condenado. E eu estou aqui seguindo esse malfeitor. O que será de mim? Eu sem ter nada a ver com essa história desse condenado. Estou agora seguindo esse homem até a morte. Que coisa, que situação eu me vejo. Simão está seguindo alguém que ele não conhece. Ele não conhece a história de Jesus, nem conhece Jesus. Se Simão morresse, jamais teria sido como o ladrão da cruz, que conheceu Jesus e o adorou como Deus mesmo pregado na cruz. E ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns comentam, irmãos, que o único interesse de Simão, quando vinha do campo para a cidade, era almoçar. Era o único interesse dele. Eu estou com fome. O único propósito desse homem era almoçar. Porém, de repente, ele se acha carregando uma cruz, seguindo um condenado que vai ali subir a serra para a pena capital, e o instrumento de morte quem está levando sou eu, que é a cruz. Outra coisa, Simão não está carregando a sua cruz. Ele não está cumprindo aquela ordem de Jesus: quer vir após mim? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele sequer sabe o que é isso. A cruz que Simão está carregando não é a sua cruz, mas é a cruz de Jesus. E não é a cruz que Jesus se referiu. Ele está carregando uma cruz de madeira. Não é aquela cruz que Jesus ordenou que nós carregássemos. Simão, ele não está carregando aqui a cruz da renúncia, a cruz da autonegação, a cruz do sofrimento por ser fiel a Jesus. Ele não está carregando essa cruz. A cruz que Simão carrega é uma cruz de madeira, uma viga pesada de madeira, cruzada na extremidade por outra viga menor, fazendo a cruz. Simão deve ser robusto fisicamente, mas espiritualmente ele é franzino, coitadinho. Simão deve ter muita disposição física, mas ele não tem nenhuma força espiritual. Ele não tem nenhuma disposição espiritual. Ele sequer sabe que está ajudando Deus a carregar a sua cruz. Na opinião dele, ele está carregando, está ajudando um condenado a carregar a sua própria sentença de morte. É isso que está acontecendo na cabeça de Simão. Ele não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Não sabe. Eu faço uma aplicação nesse momento e digo o seguinte: muitos seguem a Jesus sem saber a quem estão seguindo. Dizem estar seguindo Jesus, que iam passando ali e alguém diz: ó, venham cá, tem um louvorzão aqui hoje, venham, depois tem uma sorvetada. Aí ele entra e fica ali, diz que está seguindo Jesus. Outros que vão passando dizem: ó, venha cá que você vai ser curado, você que está doente, você que é pobre vai ficar rico, vem para cá. Aí ele entra e diz que está seguindo Jesus. Você nem sabe quem está seguindo. Quem segue Jesus, irmão, sem conhecê-lo, tem um comportamento totalmente equivocado. Por exemplo, Simão está sentindo o peso do madeiro. Sei lá quantos quilos tinha aquela viga de madeira. Ele está sentindo o peso da cruz, do peso do madeiro, mas não está sentindo o peso da cruz. Simão não sabe
que deve tomar a sua cruz e seguir Jesus. Ele está ali por causa de uma circunstância, porque ia passando e foi pego para carregar essa cruz. E ele está ali ajudando um condenado a carregar a sua cruz. Ele estava, como dizemos, no momento errado, na hora errada, no lugar errado, na hora errada. Assim também multidões estão seguindo Jesus sem nem saber quem é Jesus. Não conhecem Jesus. Milhares não conhecem o Filho de Deus. Não sabem quais são as exigências que o Filho de Deus apresenta para que você siga. Não sabem. Não sabem os propósitos de Jesus. Não sabem da sua realeza, das suas cobranças. Mas mesmo assim se dizem confiantes. Eu sou seguidor de Jesus. Carregam um crucifixo aqui, como Simão estava carregando a cruz. Carregam andores, mas seguem de má vontade. Porque estão carregando alguém condenado. Alguém que foi sentenciado a morrer na cruz. E mesmo aqueles que fazem isso de boa vontade. É aquela boa vontade, irmãos, que leva o sujeito para a perdição eterna. O inferno, os comentadores dizem que está assim de pessoas cheias de boa vontade. Cheias de boa vontade, mas completamente ignorantes do Jesus que a Bíblia apresenta. Para essas pessoas, a cruz é loucura. Como é que eu vou adorar um Deus que morreu numa cruz? Isso é conversa. A palavra da cruz é loucura. E assim, irmãos, são muitos. Seguem a Jesus em vão, debalde, de forma inútil. Seguem a Jesus, carregam a cruz, mas não conhecem o Jesus que dizem que estão seguindo. Esse Jesus que essas pessoas seguem é aquele Jesus que vai levar essas pessoas para o inferno. Jesus disse: se levantarão muitos cristos. Muitos cristos. A qual desses você segue? O Jesus que essas pessoas carregam, o Jesus que essas pessoas seguem, é o Jesus que conduz as pessoas para a morte eterna. Nunca o Jesus que salva. Porque quem segue o verdadeiro Jesus não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, irmãos, seguir Jesus, levando a cruz, mas sem conhecer Jesus, é uma tarefa vã, inútil, sem nenhuma eficácia. Porque essas pessoas estão seguindo Jesus para a perdição. Essa foi a primeira lição. Mas tem uma segunda lição. Seguindo Jesus de modo inútil. Em segundo lugar, são as pessoas que seguem Jesus, levam a cruz, mas seguem Jesus por obrigação. Primeira classe: seguem Jesus, levam a cruz, mas não conhecem Jesus. A segunda classe: seguem Jesus, carregam a cruz, mas seguem Jesus por obrigação. Novamente o versículo 26 diz: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu. Constrangendo um sirineu. O texto diz aqui que Simão vinha do campo e entrou na cidade. Aí o trajeto de Simão cruzou com a cena do cortejo de Jesus. Lá vem Jesus sofregamente arrastando aquela pesada cruz, e ainda o povo gritando após ele, em júbilo, em alegria, porque o condenado realmente vai para a cruz. Mas os algozes percebem que aquele condenado que está carregando a cruz, ele não tem mais a mínima condição de continuar. Faltam-lhe as forças para continuar. Ele sofreu muito, ele apanhou muito. Ele está todo quebrado, esse homem. De repente olharam para cá, olharam para lá e viram, lá vem Simão do campo. Viram um homem alto, possivelmente forte, aquela complexão física avantajada. Aí logo abordaram: vem cá, você vai carregar aqui a cruz? Não tem nada a ver com isso. Vai sim. Diz o texto que ele foi constrangido. Constranger é obrigar. João diz, na sua narrativa, que Jesus vinha carregando a cruz mesmo. Quando nós seguramos em Lucas, veja João capítulo 19. O livro seguinte, no capítulo 19. No versículo 17, diz assim. João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio
carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Então João diz que Jesus estava carregando a cruz. Então isso significa, quando nós combinamos as duas narrativas, que Jesus iniciou mesmo a caminhada junto, rumo ao Calvário, carregando o madeiro nas costas, irmãos. Mas a certa altura ele não suportou. Ele deve ter arriado. Foi quando chamaram Simão para carregar. Simão deve ter replicado: não tem nada a ver com isso não, sou de fora, falando naquela língua embolada. Mas não lhe deram ouvidos. Por isso que o texto diz que constrangeram um sirineu chamado Simão. Obrigaram mesmo. Simão foi obrigado a fazer isso. Irmãos, eu abro um parênteses e digo o seguinte: olha, será que não tinha mais ninguém que pudesse fazer isso ali? Tinha muita gente que podia fazer isso, ajudar Jesus. Mas havia um estigma muito grande em torno da cruz do condenado. Quem era crucificado era maldito de Deus. As pessoas tinham medo de tocar na cruz desse sujeito. Eu tocar nessa cruz não toco nada. Então havia todo um misticismo em torno disso. De repente lá vem Simão. Por ser de Cirene, ele era um níger, ele era um negro. E o preconceito contra o negro vem desde o começo do mundo. Obriga esse sujeito aí a carregar a cruz. Foi por isso que obrigaram Simão a carregar a cruz. Mas eu pergunto, irmãos, alguém que seja obrigado a seguir Jesus, segue-o com proveito? Será que é certo obrigar as pessoas a seguir Jesus? Será que Jesus aceita? Será que Jesus aceita que alguém o siga de modo obrigado? No Salmo 110, versículo 3, que é um texto até da nossa confissão de fé, diz assim, Salmo 110, versículo 3, e é um texto bastante conhecido: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Quer dizer, quando o Espírito de Deus nos chama para seguir a Jesus, algo que eu não quero, algo que eu nunca quis, nem você nunca quis, mas quando o Espírito nos chama, você vai dizer: vou não. Venha, rapaz, eu vou, mas vou obrigado. Ninguém diz isso. Quando o Espírito de Deus nos chama, há uma mudança na nossa volição, na nossa vontade, de tal modo que aquilo que nós rejeitávamos, nós agora nos prontificamos a fazer. E o salmista diz que o povo do Senhor se apresenta voluntariamente no dia do seu poder. Quer dizer, quando o poder dele atrai, quando o poder dele age em nós, então nós nos apresentamos voluntariamente e o fazemos de boa vontade. Eu quero seguir Jesus, é assim que nós dizemos. Os cristãos não seguem Jesus de modo constrangido, de modo forçado. Não seguem não. Esses crentes de igreja que se convertem e tal, e daqui a pouco se desviam, a igreja vai atrás, venha, e fica aquele... Aí ele vem, porque foi muito buscado, aquele constrangimento, ele logo sai, vai embora. Ninguém segue Jesus de modo forçado. Há um trabalho, irmão, na disposição do cristão, feita pelo Espírito de Deus, em mover a vontade para que o sujeito siga Jesus de boa vontade. Os irmãos se lembram que Jesus contou a parábola do semeador, e ele apresentou 4 tipos de solos. Dos 4 tipos, 3 foram reprovados. Olha, a semente é plantada nesse solo, é plantada nesse, é plantada nesse, é plantada nesse. A semente se perde aqui, se perde aqui, se perde aqui, só vai vingar aqui. Dos 100%, 75% é reprovado. 75%. É uma conta minha, não é da Bíblia. Há aquele solo rochoso, aquele solo à beira do caminho, aquele solo entre espinhos. Muitos seguem, mas desistem. Os irmãos sabem aquele versículo famoso de João 6, que é uma narrativa que diz que depois que Jesus pregou um sermão, quer dizer, a verdade que Deus mandou que ele pregasse, ele disse: tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho pregado, tenho dito a vocês. Pois quando ele pregou, irmãos, muitos que estavam seguindo ele correram. E João 6,66 está registrada essa fuga de discípulos, essa evasão.
essa migração. João 6,66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Quem o pode ouvir? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eu li o 60 e agora o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Os irmãos sabem que esse sermão de João 6 é o sermão sobre a soberania de Deus, sobre na salvação, predestinação, eleição. Só é salvo quem o Pai me traz para mim. Depois que ele pegou esse sermão sobre eleição, muitos, assim não dá para mim não. Correram, foram embora. São aquelas pessoas que seguem a Jesus por constrangimento, porque se agradaram de algumas palavras que Jesus disse, ou porque o namorado ou a namorada estão seguindo, ou porque meus amigos mais achegados estão seguindo, estão fazendo parte da igreja calvinista, e eu também vou para imitar o grupo, para imitar a tribo. Vou também. Mas na hora do confronto, puxam o carro, deixam imediatamente de seguir a Jesus. Certa vez Jesus proferiu um sermão muito duro também. As verdades são todas duras, né, irmão? Não existe verdade mole. As verdades são contrárias àquilo que nós pensamos. E quando Jesus terminou de pregar, alguns apóstolos se aproximaram de Jesus e fizeram, irmãos, teceram um comentário com o intuito de fazer com que Jesus maneirasse a pregação. Jesus, olha, muitos fariseus aí ouvindo teu sermão se escandalizaram. Eles disseram isso com o intuito, então eu vou dar um jeito, eu vou ser mais prudente, vou ser mais sensato na transmissão da pregação. Esse era o propósito deles em abordar Jesus dessa forma. Mas Jesus não reagiu da forma que eles esperavam. Mateus capítulo 15 está registrado, irmãos, esse fato. Mateus capítulo 15 tem o sermão de Jesus, né? O resumo do sermão. Aí no versículo 12 tem o resultado do sermão. Os que se converteram, né? Depois do apelo. Versículo 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos aqui são os apóstolos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Eles queriam, de certa forma, intimidar Jesus. Os fariseus, os homens grandes, os ricos, os poderosos, os homens da lei, os homens da palavra, eles ouviram a tua pregação e se escandalizaram. Jesus, porém, respondeu. Repare a resposta. Versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Foi essa a resposta dele. Os fariseus, irmãos, eles viviam em volta ali de Jesus o tempo todo. Eles não ficavam ali ouvindo esses ensinamentos de Jesus. Tinha hora que discutiam com Jesus. Tinha hora que se calavam porque não tinham o que dizer. Tinha hora que reconheciam o poder de Jesus. Tinha hora que reconheciam o poder da palavra de Deus. Parece até que eles pareciam seguidores de Jesus. Ou mesmo como quem estava procurando saber a verdade com o objetivo de seguir. Muitas vezes os fariseus davam essa impressão. Mas na hora do confronto, na hora H, como nós dizemos, na hora da verdade, na hora que ouviam sobre os custos de seguir Jesus, eles abandonavam Jesus, iam embora, resmungando, blasfemando, reclamando, deixavam Jesus para trás, falando sozinho. Os fariseus seguiam por um tempo, mas não suportavam ouvir a pregação de Jesus. Aí então fugiam. Fuga em massa. Uma ilustração. Os pais de duas crianças, uma menina e um menino, da igreja. Nasceu menininho, no ano seguinte a menininha. E, irmãos, esses pais não instruíram os filhos conforme Jesus mandou na palavra. Olhe, pega os filhos de vocês, desde pequenininho, antes deles começarem a falar, já começa a ensinar a minha palavra. Andando pelo caminho, assentado em casa, ao deitar, ao levantar, escreva a minha palavra na entrada da porta da casa de vocês. Tem no pulso do menino um versículo. Então, onde o menino se virar, ele só vê a palavra. Eu quero assim. Aí esses pais não fizeram isso.
Não fizeram isso, irmãos, negligenciaram. Aí o tempo foi passando e os menininhos crescendo, menino, a menina. A certa altura da vida, o menino tinha 9 anos e a menina 8. Estavam crescidinhos. Nessa geração da informática é um perigo. Já estavam na escolinha da tia. Foram contaminados pelos demais coleguinhas, que já chegaram na escola sabendo chamar palavrão desde os 2, 3 anos que aprenderam em casa com papai e mamãe. Chamar palavrão. Coisas horríveis. E aqueles 2 filhos dos crentes estavam lá, mesma escola. Pois essas crianças, nessa idade, e ao longo desses anos, de 4 até os 9, foram completamente contaminados pelo convívio com os coleguinhas, na escolinha da tia. E, irmãos, estavam sem um antídoto para o veneno mortal do mundo. O antídoto que era a palavra de Deus, eles não receberam em casa. Aí os pais se alarmaram quando viram as ideias que os meninos conversaram à mesa na hora do almoço. Os pais ficaram alarmados. Ficaram alarmados e foram acordados daquele sono letárgico. Nós perdemos muito tempo, vamos agora recuperar o tempo perdido. Aí agora fizeram um programa para fazer o culto com os meninos em casa, para botar os meninos para ler a Bíblia, para orar. E cadê os meninos querer? Não se adaptaram. Isso não bate com a gente não. Os filhos emperravam no domingo para acordar esses meninos para levar para a igreja. Era um terror. Os meninos não queriam. Quando iam com a cara feia, chorando. Mas meu filho, vamos para a igreja, Jesus está lá. Não, eu quero ficar vendo TV, eu quero ficar no computador, eu quero ficar no videogame. Era isso que os meninos diziam. Mas eles eram obrigados, constrangidos pelos pais, a irem para a igreja. Você tem 9 anos, quem manda em você sou eu. Você vai comigo. E eu mesmo. Iam de má vontade. Lá se comportavam mal, brigavam, choravam, faziam birra de propósito, brincavam com as outras crianças, não aproveitavam nada. As tias da escola dominical ficavam aterrorizadas. Quando estavam no ambiente do culto, estavam de modo obrigado. Faziam barulho, atrapalhavam a pregação. Não tinham qualquer vontade, qualquer prazer. Foram constrangidos a ir para a igreja. Os pais perderam a oportunidade de conduzir seus filhos a Jesus. Nós podemos enxergar essa mesma postura, irmãos, nas pessoas que se casaram. Depois um se converte e o outro não. Um cônjuge é crente e o outro não. Então o crente fica tentando levar o outro para a igreja, insistindo. Não é a resposta que ouvem. E se dá porque ninguém está disposto a seguir Jesus de bom grado. Ninguém. São essas pessoas que se assemelham a Simão. Só estavam ali, seguindo Jesus, carregando a cruz de Jesus, porque foi forçado, foi constrangido, foi obrigado pelos algozes de Jesus. Eu queria estar comendo um prato de feijão aqui, agora estou carregando a cruz desse condenado. Era isso que Simão dizia. Eu faço uma aplicação e pergunto a você: por que é que você está aqui seguindo Jesus? Será que é porque o seu marido é crente? Porque sua esposa é crente? E você, por gostar muito dela, não quer contrariá-la e vem com ela? Mas você não tem a mínima vontade de estar aqui? Diga sinceramente, sua vontade era estar aqui agora, adorando o Senhor, cultuando o seu nome, ou era estar em casa, vendo futebol? Ou era estar na sala de cinema, vendo um bom filme? Ou era sua vontade de estar deitado numa cama, se espreguiçando e relaxando? Ou a sua vontade era estar em casa, colocando a sua casa em ordem, você, dona de casa? Em que escala você se identifica com Simão, que segue a Jesus de modo forçado, com constrangimento, por obrigação? O quanto você se identifica com Simão? É assim então, irmãos, que muitos seguem a Jesus e até carregam uma cruz, mas seguem a Jesus por obrigação e carregam uma cruz que não é a sua cruz. Essas pessoas também seguem Jesus de modo vão
inútil, não serve para nada. Elas seguem Jesus e se morrer vão para o inferno, sem nenhuma dúvida. Essa foi a segunda lição. Primeira lição: seguindo Jesus, levando a cruz, mas sem conhecer Jesus. Segunda lição: seguindo Jesus, carregando a cruz, mas por obrigação. Mas tem aí uma última lição, é a terceira lição. E essa é a lição mais assustadora que tem. É a lição mais inacreditável, irmãos, que alguém pode aprender. É o grupo dos que não seguem a Jesus. E é um grupo pior, mas muito pior. Terceira lição: é o grupo dos que fazem com que Jesus lhes siga. Veja a primeira frase do versículo 26 de Lucas 23. E como o conduzissem. E como o conduzissem. Esses aqui são os que não seguem Jesus de nenhum modo, mas conduzem Jesus. Em outras palavras, eles fazem com que Jesus os siga. Meus irmãos, isso aqui é a mais espetacular atitude de presunção do homem. Conduzir Jesus. Como é que pode a criatura conduzir o Criador? Nós sabemos que os pais conduzem os filhos, mas quando os pais se tornam idosos, os filhos passam a conduzir os pais. É assim que funciona. Mas, irmãos, quem é que pode aplicar esse paralelo na relação Deus-criatura? Quem é que pode? Quem se atreve? Desde quando envelheceu? Desde quando Deus envelheceu? Que precisava ser conduzido. Mas o texto diz: e como o conduzissem. Irmãos, o atrevimento humano não tem limites, não. Pensar em conduzir Deus é a maior prova de insensatez, de estupidez, de presunção que o gênero humano pode atingir. Não tem paralelo não, isso é ímpar. Segure Lucas e veja Isaías 40, que é um texto conhecido nosso também. Isaías capítulo 40 é um texto em que Deus apresenta a sua grandeza. E no versículo 18 está escrito assim: com quem comparareis a Deus? Só a primeira frase: com quem comparareis a Deus? Mantém esse texto aberto. Novamente no versículo 25: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. E ele termina esse arrazoado aqui, de Isaías 40, perguntando aqui no versículo 28, se vocês não sabem que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, vocês não sabem disso não? Que não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele termina perguntando isso. Versículo 29, pelo contrário, Deus afirma que Ele é aquele que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não é verdade? Versículo 29, sou eu que faço forte ao cansado e multiplico as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer, então perguntamos: como é que alguém pode conduzir um ser dessa natureza? Quem é essa louca criatura que presume que pode conduzir Deus? Quem é? O profeta Isaías, no capítulo 9 ainda, volta algumas páginas atrás, capítulo 9 do profeta Isaías, ele fala naquele texto messiânico que diz que o governo estava sobre os ombros de um menino, né? Capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, quer dizer, o governo está sobre os ombros desse menino. Nesse mesmo versículo, ele diz que o seu nome, o nome do menino será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, veja, Pai da Eternidade, Pai da Eternidade. Então, o governo que está nos ombros desse menino é o governo que está sobre os ombros do Pai da Eternidade. Então, é um governo eterno. Como pode um ser dessa natureza se cansar, se ele tem um governo eterno? Como pode? Como é que pode um ser desse tipo ser conduzido como se fosse um servo? Logo ele, que é um governador eterno. Não é assim que nós entendemos Colossenses capítulo 1? Aquele texto magnífico do Novo Testamento em que Paulo exalta Cristo. Veja Colossenses capítulo 1. Paulo aqui exalta Jesus Cristo e enumera suas prerrogativas, competências, atribuições, grandezas e glórias. Versículo 17 de Colossenses 1, ele diz assim:
Ele é antes de todas as coisas. Escute essa frase agora. Nele tudo subsiste. Eu estou aqui pregando, irmãos, mas a minha vida é mantida por causa de Jesus Cristo. Você está aí sentado ouvindo, a sua vida é mantida por causa de Jesus Cristo. Eu subsisto nele e você também subsiste nele. Não foi por isso que o salmista bradou no Salmo 104, versículo 29: Senhor, se tu ocultas o rosto, eles se perturbam, eles, as criaturas. Se lhes cortas a respiração, morrem. Você está sentado aí, se o Senhor cortar a sua respiração, você morre. Eu aqui pregando, se o Senhor cortar a minha respiração, eu morro. Em Cristo tudo subsiste. E tem aquele versículo de Hebreus 1, que o escritor diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, e que ele sustenta todas as coisas, sustenta no presente todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós estudamos a teologia sistemática, que ele fala sobre essa capacidade de Jesus Cristo sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, então ele diz assim: Cristo sustentava todas as coisas antes de encarnar. Quando ele encarnou, ele continuou sustentando. Um bebezinho nos braços de Maria não abria nem os olhos, mas aquele bebezinho ali estava sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Na barriga da mãe, antes de nascer, aquele menininho sendo formado estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois ele se tornou um homem, foi crucificado, entregou a vida, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quer dizer, o poder de Jesus Cristo é tão incompreensível. A Bíblia diz o braço todo poderoso. É tão incompreensível, irmãos, a distância entre ele e nós é tamanha, que ficamos como se fôssemos cegos, ignorantes. Por isso que facilmente nós assumimos posições ridículas, fruto de uma presunção cega e atrevida da nossa parte. E como o conduzissem? Para aí. E eu faço uma aplicação e pergunto: será que também somos achados conduzindo Deus? É claro que ninguém conduz Deus, mas será que a minha atitude é daquela que eu penso, presumo que conduzo Deus? Quero dizer a você o seguinte: todas as vezes que nós damos interpretações diferentes das de Deus, estamos conduzindo Deus como um menino na escola, um menino ruim. Olha, não é assim não, é assim. Não é como você está dizendo, não, Deus, é como eu estou dizendo. Todas as vezes que fazemos isso, estamos conduzindo Deus. Todas as vezes que reprovamos alguma afirmação forte da palavra de Deus, estamos conduzindo Deus. Todas as vezes que nos colocamos contrários à Escritura, em assuntos já consagrados e provados, testados e pregados por uma grande nuvem de testemunha, também estamos conduzindo Deus. Estamos querendo ser mais, queremos ser professores do Senhor. Estamos, irmãos, cumprindo a estupidez apontada pela Escritura, que diz exatamente isso. Quem, como seu conselheiro, instruiu? Quem? Então que tenhamos vergonha dessa nossa presunção, dessa nossa soberba, que jamais sejamos encontrados conduzindo Jesus, nós à frente e ele atrás seguindo a gente. Que coisa, né, irmãos? Que deixemos isso para os soberbos ímpios, que nada sabem, que nunca querem saber da Escritura e escarnecem daqueles que divinamente lhes advertem com a Escritura aberta. Concluo, irmãos, dizendo o seguinte: muitos estão na igreja, pode ser na nossa igreja, seguem Jesus, mas não conhecem Jesus, não conhecem. Carrega até uma cruz, mas não é a sua cruz, não, é a cruz de outra pessoa. Aí, por não conhecerem Jesus, por não lerem as Escrituras, por não orarem, nunca ficam conhecendo aquele a quem presumem seguir. Nunca conhecem. São crentes que envergonham. Essas pessoas estão num dos maiores enganos que alguém pode se encontrar, porque julgam-se salvas,
mas estão completamente perdidas, porque seguem a alguém que não conhecem e carregam uma cruz que não é a sua. Estão indo não sei para onde, para o céu que não estão indo. Segundo grupo enganado é aquele que segue Jesus por obrigação. Segue Jesus, carrega uma cruz, mas por obrigação. Estão na igreja porque o marido é crente, que a esposa é crente. Estão na igreja porque o marido antigamente era isso e era aquilo, e eu vi que na igreja ele mudou, então eu vou com ele. Chega na igreja, pede para se filiar, estou filiado à igreja, estou seguindo Jesus. Segue nada. Estão ali por conveniência, por obrigação de uma situação externa, para manter um laço conjugal, manter um emprego, manter algo que seja do interesse dela, nunca por Jesus. Não estou na igreja por Jesus de forma nenhuma. Essas pessoas são as que seguem Jesus por obrigação, como Simão, por constrangimento. Eu queria estar comendo um prato de feijão, queria estar assistindo um Fantástico, eu queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo, queria estar no barzinho, queria estar não sei aonde, não sei aonde. Estou aqui por constrangimento, estou aqui obrigado, estou aqui obrigada. As pessoas estão igualmente perdidas, não sentem qualquer vontade de seguir Jesus e carregar a sua própria cruz. E o terceiro grupo é o pior de todos. Não seguem Jesus de modo nenhum, nem sem o conhecer, e muito menos por obrigação. A presunção desse grupo é a soberba, e as soberbas são tão imensas que eles obrigam Jesus a segui-los. São as pessoas tão especiais que obrigam Deus a bater continência para elas. Essas pessoas têm suas próprias opiniões, né? Não são capazes de abrir a Bíblia e apoiar uma só palavra que falam na Escritura. Todas as ideias dessas pessoas são ideias do mundo. Não tem as ideias da Escritura de forma nenhuma. Isso aí foi escrito por homens, não dou valor a isso não. Tem suas próprias opiniões, rejeitam os pressupostos e as prerrogativas da Escritura, e vivem o tempo todo dizendo: isso é bem assim não. E vão de mal a pior. E a desgraça é que os circunstantes, aqueles que estão perto, seja família, seja marido, seja esposa, filhos, vão todos juntos para o buraco. Um segue guiando o outro, todos caem no barranco, disse Jesus. Então, irmãos, que nenhum de nós siga Jesus em vão, inutilmente, debalde, mas que todos sigamos com proveito. Sabemos o que é para fazer, com renúncia, né? Com autonegação, com humilhação, com humildade, abdicando essas opiniões pessoais que a gente traz do mundo. Isso não serve de nada, irmãos. Vamos abdicar de tudo isso, vamos adotar as ideias da Escritura. Como disse Tiago, vamos acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Que Deus nos abençoe.